de mais agradecer o convite, né? E a oportunidade de estar cá. E dizer, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que esse encontro, então, tem início nos anos 80 e engraçado, eu diria que isso começa com a própria televisão. Porque a televisão nossa cá, acho que 82, 83, começamos a ter emissões experimentais e a partir dali, né, que a própria língua portuguesa ela entra então em casa, na medida em que no dia a dia da família não era usual o uso do português. Por outro lado, também era numa fase em que ainda não tinha feito mesmo pré-primário, nem o básico. Então, o primeiro contato com a língua se dá a partir da televisão, dos programas televisivos, normalmente os programas de desenhos animados, o telejornal e as novelas. Então, mas tudo isso é engraçado porque isso ocorre num contexto em que a língua portuguesa não era de todo estranha, não era algo estranho, nem, digamos assim, não era um corpo estranho, digamos assim, na própria família. Supostamente era algo que nos era passado, que eventualmente iríamos aprender, ou teríamos de aprender, já que se tratava de língua oficial do país. Então o contato começa dali e depois é reforçado com o ensino primário. Mas numa lógica primeira que era muito mais de escrita, de leitura, e não tanto ainda numa lógica mais expressiva. Então, e durante um certo tempo, é como se fosse algo familiar, próximo, mas que ainda não estivesse totalmente interiorizado. E eu me lembro claramente que eu me dei conta disso, que eu me percebi disso, numa viagem que eu fiz a Portugal em 85. Na altura tinha 9 anos e estava na terceira classe. Já escrevia e já lia também muito bem em português. E tacitamente achava também que, de certa forma, podia falar, né? Mas uma coisa era falar no contexto com os colegas, no contexto de sala de aula, e uma outra coisa era falar no dia a dia, por exemplo, como aconteceu nessa viagem. E ali senti que era preciso, na minha cabeça, fazer a transição do crioulo para o português e aí me fazer entender. E aí percebi que a coisa não funcionava da mesma forma que a escrita e a leitura, então que já eram aspectos usuais. Então o contato nasce disso e eu poderia dizer que a minha relação com a língua portuguesa foi uma relação de interiorização de uma exterioridade. Algo que percebi que existia como algo exterior a mim antes, né, de me apropriar e tomar e fazê-lo parte de mim, né? Agora, nesse processo todo de fazer da língua algo parte de mim, né, interiorizar a língua, a escola desempenhou um papel fundamental, né? E particularmente do ensino básico, ensino secundário, era um aprendizado da língua, era uma questão de fazer provas, era uma questão de leitura, o domínio dos verbos, da gramática, muito sujeito ao jogo de regras, né? E não tão ainda vincado na expressividade, que foi melhorando então com os anos. Um salto qualitativo nisso, certamente, para mim seria o ensino secundário, no final do ensino secundário, no ex-sexto e sétimo ano, quando nós tínhamos a chamada disciplina de língua portuguesa, mas na verdade os conteúdos giravam em torno da história da literatura portuguesa, né? Então, desde o período medieval, até chegarmos às fases já mais próximas do período contemporâneo, passando pelo realismo e pelo romantismo. Lembro-me claramente de duas obras que me marcaram muito, que é Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano, e também as obras de Eça de Queiroz, né? Primeiramente, o Crime do Prado Brasílio, pelas razões muito ligadas à própria adolescência. O Crime do Prado Brasílio é um livro que suscitava então o nosso interesse, até porque na altura também passava uma série televisiva, então
então foi inspirado no mesmo livro. Esses 2 anos foram anos distintos, anos de um contato diferente com a língua, né? Porque foi um pouco de reencontro, a descoberta da própria literatura, né? Não de uma forma imposta pela escola, mas descobrir que há um gosto dali. E paralelamente a isso, né, tínhamos também contato com a literatura cabo-verdiana, né? Manuel Lopes com Chuva Brava, então o Chiquinho Baltazar, que eram então recomendações muito usuais, mas particularmente que me afeiçoei muito a escrita de Teixeira de Souza, particularmente contra Mar e Vento. Então, algo distinto ocorreu, né, nessa relação com a língua portuguesa, então nesses 2 anos finais do liceu. Porque nos anos anteriores era muito mais uma disciplina que a gente tinha a estudar e tinha a submeter a uma certa avaliação. Mas já nos anos finais, não. Ali, hoje, certamente, eu não saberia explicar tudo, de fato, o que se passou, o que mudou, né? E, infelizmente, passando para o pré-universitário, o 12º, foi uma certa decepção quando percebemos que nós não teríamos continuidade nisso do estudo da literatura. E voltamos novamente à questão da comunicação, da expressão, da questão do tratamento da gramática. E é como se tivéssemos voltado novamente ao estudo das regras, agora voltados à expressividade e à comunicação. Então, e assim fechou-se uma fase, né? A fase seguinte é o Brasil, né? Brasil, Fortaleza, e aqui eu posso dizer que foi uma fase libertária. Em termos linguísticos, foi uma fase de libertação, porque o português usual de rua, né, é um português menos sujeito a determinadas regras, e principalmente aquelas regras gramaticais. Mas mais do que isso, era uma possibilidade de brincar com a língua, né? Os brasileiros conseguem malabarismos, às vezes linguísticos, que acabam por ser interessantes na maneira como vinculam imagens com expressões, então com uma criatividade extraordinária. Então, e foi nesse contexto também, nesses 4 anos, de 96 a 2000, em que eu tive de fazer verdadeiramente a transição para um falar mais fluido, né? E esse falar mais fluido, que tinha uma base gramatical, bastava que eu abrisse a boca na sala de aula para os colegas dissessem: ele fala português de Portugal, ou coisa assim do gênero. E aquela necessidade de me fazer entender também, então, pelos brasileiros, pelos cearenses nesse caso. Então, um jogo em que a busca de equilíbrio, né, entre aquilo que é a tua base, mas é aquela necessidade de fazeres compreender, então, e novamente interiorizando alguns aspectos, então, alguns aspectos outros. Isso tudo, entretanto, toda essa liberdade era novamente ela constrangida quando chegava o momento de fazer trabalhos escritos. Quando era chegar o momento de fazer trabalhos escritos, então, mais uma vez, as normas, as regras, elas mostravam ali a sua valia e inevitavelmente, eu me lembro claramente que no trabalho final, né, no trabalho final da licenciatura, então tive muitas interferências, né? Foi inclusive nos aspectos que me foram apontados. Bom, esse foi um desafio, então, associado a tantos outros desafios, mas foi um desafio linguístico que eu trouxe comigo, né? Voltar a Cabo Verde e tendo assumido um percurso como docente na escola secundária, então aí sim vem se consolidar agora já a língua como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta diária de trabalho, né? E onde eu pude trabalhar, então, passe aqui a redundância, trabalhar e com maior cuidado em cima, enfim, do aprendizado constante, em cima da expressão e melhorar, então, melhorar-me nesse caso em termos comunicativos, né? Então, no transcurso de tudo isso, no decorrer de todo esse processo, há um contato sempre muito próximo com a literatura que se manteve, né? Não só a literatura mundo, mas a literatura, então,
então lusófona, né? E o mestrado veio-me possibilitar a possibilidade de agora também entrar um pouco mais nas literaturas africanas. Conhecer, por exemplo, Londino Vieira, né? Não só Mia Couto, mas Luandino principalmente, né? E tantos outros também, poetas africanos. E pronto, acaba por ser uma viagem. Essa relação eu a vejo como uma viagem que acompanha a minha formação profissional, a minha formação académica e a minha formação profissional, né? Então, há uma relação que acaba por ser não meramente utilitarista, mas com o tempo se tornou uma relação pessoal, certo? De modo que de uma coisa que era inicialmente exterior, hoje não, já faz parte da constituição de mim enquanto ser, né? E acaba por ser uma ferramenta. Então, muitas vezes buscada, né? No contato com os outros, na construção, então, da minha expressividade. Hoje, acima de tudo, uma forma de estar no mundo, né? A língua como, digamos, a língua como um espaço, né? Um espaço a partir do qual eu me coloco no mundo. E eu penso isso porque a língua é a ferramenta preferencial, por exemplo, não só, às vezes, na comunicação laboral, mas particularmente também nos trabalhos, nas produções então académicas científicas. E a busca desse reconhecimento enquanto cientista social, então, acaba por encontrar na língua, né, essa alavanca, esse alicerce, né, enquanto um espaço, né, enquanto espaço a partir do qual me apresento ao mundo. Esse mundo hoje é altamente diversificado, sim, certamente, mas isso tem sido, digamos assim. Você podia retomar a partir desse mundo diversificado, por favor? Ok. Então, nesse mundo diversificado, eu estou dizendo isso. Então, é uma ideia que vem, digamos assim, crescendo, ou vem ganhando forma dentro de mim, né? Particularmente com a valorização cada vez mais que se dá ao espaço, então, à comunidade de língua portuguesa. Então, o uso da língua portuguesa, essa relação, permite-me uma relação afetiva, sim, né, com todos os outros presentes dessa comunidade, mas essa relação afetiva é uma via, um meio, né, para também se buscar um certo reconhecimento dentro dessa mesma comunidade. Porque tem pensadores hoje que advogam então essa ideia, que muitas vezes nós somos obrigados, na busca de um certo reconhecimento no espaço-mundo, a termos de interiorizar modalidades linguísticas que não são exatamente aquelas que nos são próximas. Então, é isso hoje, digamos assim, que a língua portuguesa representa acima de tudo para mim, né? Uma forma de estar, uma forma de ser, mas uma forma também de se fazer presente no mundo. Na guisa de considerações finais, como eu tinha dito anteriormente, a minha relação com a língua acaba por ser uma relação muito afetiva, né? Que começa aqui da forma a um longo processo de interiorização de uma exterioridade, né? E hoje, né, necessariamente eu não queria falar de políticas linguísticas, mas a tendência é ir nesse sentido, né? Mas a valorização, entendo que a valorização da língua portuguesa é também uma forma de valorizar aquilo que nós somos enquanto cabo-verdianos. Pode explicar, por favor?
não há reguiça de conclusões. Está bem. Porque eu não concebo, na minha forma de ver, Cabo Verde sem a língua portuguesa. Né? Nós temos, então a ideia não é exatamente andar e ver as coisas a partir daí, mas por uma razão muito simples, né? Faz parte da nossa tradição, é que um filho, né, ou a valorização do filho, nesse caso o filho como algo criado, tem que partir sempre da valorização daqueles que são os seus progenitores. Né? Então eu concebo que a valorização do crioulo, né, implica, né, por essas razões, essa razão tradicional nossa, a valorização então de uma das suas bases, que é a língua portuguesa.